Amém. Obrigada, pastor Rodrigues. Obrigada, pastor Cuco. Ele disse, Cris, sinta-se em casa. Na verdade, eu vou confessar algo para os irmãos. Quando eu cheguei, vi o pastor Davi, alguém com quem nós caminhamos juntos, né? Alguns anos atrás. Vejo aqui a Marisa e alguns irmãos que têm um lugar especial no meu coração. Então, olha que eu vou me sentir em casa, hein? E, falar a verdade, irmãos, como não compartilhar de um Deus tão bondoso e tão amoroso como esse que nós cantamos aqui? Eu estava aqui participando da ceia do Senhor e o meu coração, ele enche-se de alegria. Alegria por quê? Porque nós falamos de um Cristo vivo e verdadeiro. Eu tinha 13 anos de idade, morava na cidade da Lapa. No mês de abril de 1997, eu tive um encontro com Jesus. E aquele encontro transformou a minha vida. E a partir daí, Deus tem construído histórias. Algumas escolas que nós passamos são escolas da vida, são escolas da família. E muito do que eu vou contar hoje tem a ver com uma capacitação que eu creio que é dada pelo Espírito Santo de Deus, que é o dom da misericórdia. Por isso, responda. Responda conforme o dom que o Senhor tem colocado em seu coração. Nós vamos compartilhar nesta noite um pouquinho do que Deus tem feito através da obra missionária, o que Deus tem feito nos hospitais. Então, eu sou a Cris, sou capelã hospitalar, tenho trilhado aí um caminho na capelania, há mais ou menos 5 anos estou na capelania, mas eu vou antes contar como essa história começou. Numa tarde, eu fui conversar com o pastor, meu pastor, lá da minha igreja. Falei assim, pastor Ilquias, gostaria de conhecer a capelania hospitalar. Ele falou, mas por que, Cris? Daí eu disse, porque eu gosto. Eu gosto de visitar pessoas no hospital. Gosto de doar sangue. Se eu sei que tem alguém doente, gosto de visitar. Por quê, irmãos? Porque não é um peso. Não é algo pesado. É alegria. O que tem o dom de misericórdia, que exerça com alegria. Sabe o dom que Deus deu a você? Exerce ele com alegria. E naquele dia eu falei com o pastor Erickson, né, que é referência na capelania, né? Pastor Erickson falou assim, Cris, esteja às 14h na frente do Hospital Erasto Gedner com um jaleco. Naquela época funcionava assim as coisas, né? E lá fui eu. Quando eu cheguei às 14h na frente do Erasto com um jaleco, ele não foi aquele dia. Quem estava lá era o pastor Julião. O pastor Julião não me conhecia. Pensou assim, mas, né? Quem é essa menina, né? Essa grande menina. E aí o pastor Julião falou assim, irmã Cris, vamos caminhar juntos. E aí eu tenho caminhado com esses grandes homens de Deus, a quem tem um lugar especial no meu coração, de um exemplo de amor, amor às pessoas, amor aos enfermos. E por isso eu falo para os irmãos, da onde eu estou vindo. Eu estou vindo daqui, ó. Pode começar o primeiro slide. Eu estou vindo dentro dos hospitais. Cris, aonde que você tem andado, Cris? Eu tenho andado nas UTIs. Tem dias da semana que eu visito apenas UTIs, alguns dias eu visito apenas UTI pediátrica, e assim eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, mas eu te convido a pensar comigo nesta noite sobre algo muito importante e muito fácil de você compreender. Sabe aquela brincadeira? Siga o mestre. Sabe aquela brincadeira, o mestre mandou? O mestre mandou ficar em pé, todo mundo fica em pé. O mestre mandou bater palma, todo mundo bate palma. Só que só segue o mestre aquele que é discípulo. Então, talvez, no início dessa conversa, eu deixo bem claro que esta palavra é uma palavra especial para aqueles que desejam seguir o mestre. É uma palavra para aqueles que desejam trilhar o caminho, sendo discípulos de Jesus e dizendo sim ao convite que o Senhor Jesus faz. E cada um, ele vai fazer o convite de uma forma. Aqui eu trouxe também, pode sempre ir passando o slide que acho que vai ser mais fácil. Eu trouxe aqui para os irmãos, é que nem sempre a minha família vai junto, né? Em muitos lugares eu vou sozinha. Mas hoje eu trouxe esse príncipe que está sentado aqui. Nós somos casados há 18 anos, né? A gente era um pouco diferente, né, Marcos? Há 18 anos atrás, né? Mas o tempo está passando, gente. E a gente dá uma mudadinha, né? E eu falo que esse marido aqui é um presente que Deus deu à minha vida. Mas as moças solteiras, vou dar uma dica. A dica é pede a Deus, de joelhos, né?
se ajoelha, pede ao Senhor um marido segundo o coração dele. Porque eu falo para os irmãos, quando eu estava visitando nos hospitais, quando eu entrava numa UTI Covid, quem vocês acham que eu me preocupava? Eu me preocupava com esta família aí. Então, quando vocês oram por mim, quando vocês oram pela Cris, pela capelã, ore pela Cris, pela capelã, pela sua família, né? Porque era esta família aqui, que vocês estão vendo aqui, que eu encontrava quando eu retornava. Nós cremos sim no agir de Deus, nós cremos no sobrenatural de Deus, mas eu não estaria aqui sozinha, né? Quem foi que me apoiou, né, nos 4 anos de teologia? Quem que me apoiou nas pós, em capelania e curso disso, curso daquilo e mestrado? É esse príncipe aqui. Então eu falo para vocês, a gente precisa pedir um marido aí para as solteiras? Pede de joelhos e fala: Senhor, dá um marido segundo o teu coração, porque senão não vai caminhar o caminho que Deus tem proposto. Quando a gente se conheceu, né, eu trabalhava na área administrativa, depois eu trabalhei 8 anos bancária, eu venho de corporação, até que chegou uma hora que eu peço demissão e eu me torno do lar. E ali eu cuido da nossa filha, e ali Deus diz: Cris, chegou a hora. Então tem um vídeo aí que eu dou um testemunho que eu falo sobre isso. Algumas escolas, irmãos, são escolas da vida. E hoje eu entendo mais claramente o porquê que eu precisei passar por essa escola aí de 20 anos. Porque para trilhar no vale, para andar no vale todos os dias eu ando no vale. Eu louvo a Deus por esta escola da vida, porque hoje eu tenho condições de abraçar mulheres, abraçar mães, abraçar esposas, abraçar pessoas que sofrem com um outro olhar. O olhar da esposa, o olhar da mãe, o olhar da mulher, né? Eu falo para as pessoas que existe um lugar único para nós. Existe um lugar único para a mulher dentro da teologia, porque existem camas que a gente senta que só a gente pode sentar. Existem sofás à beira de leito que só eu posso sentar. E existem mães com suas criancinhas que sou eu que irei abraçar. Então, irmãos, quando os irmãos oram pela capelania hospitalar, ore por mim, ore pela minha família e ore para que Deus levante mais homens e mais mulheres, segundo o coração de Deus, dispostos a trilhar o caminho que Deus tem colocado para cada um, e Ele vai te direcionar. Não tenha medo de fazer oração, não tenha medo de dizer: ah, Deus, se eu te pedir, né, o que vai acontecer? Não tenha medo, porque esse Deus que nós oramos é o Deus que nos ama com um amor eterno, é o Alfa e o Ômega, é o que está assentado no trono. Por isso que eu peço para os irmãos, ore por mim, ore pela minha família. Nós trabalhamos hoje, a capelania do estado do Paraná, ela está separada como se fosse um guarda-chuva. Então talvez você pense: Cris, como funciona a capelania? Dentro da capelania, nós temos os capelães, nós temos os visitadores, nós temos também algo que eu chamo aqui, ó, de canção e oração, que é um projeto Serenata. Vamos supor, pastor Cuco, que o senhor fale para mim assim: Cris, nós temos um coral na igreja e nós queremos levar canção e oração no hospital. A gente puxa esse coral para essa categoria aqui, Serenata. Nós temos recreação, contação de histórias e algo que se chama cuidado integral. O que é o cuidado integral? Cuidado integral é quando nós olhamos o ser humano por inteiro. Talvez você diga: ô Cris, mas é você que arrecada enxoval para bebê? É você que arrecada roupa masculina? Por que que a gente arrecada? Porque quando nós entramos, às vezes, no hospital, vai ter ali um bebezinho que ele não tem a roupinha para ir para casa. Vai ter um nenenzinho ali que não tem a primeira roupinha, por 2 motivos. Ou por ele ser vítima de vulnerabilidade social, né, que não podem mais falar, né, família carente, a gente tem que falar agora vítima de vulnerabilidade social. Ou ele é pobre, ou ele não vai ter, não tem. Tem criança que não tem nada. Ou porque a mãe escondeu, o neném nasceu, menina de 16 anos, escondeu a gravidez, ou porque é pobre. A gente entende de pobreza um pouco, né? E criança pobre não tem roupinha para ir para casa. Então, por isso que nós temos enxoval. Ou
porque a mãe ou o bebê está em sofrimento e o parto tem que ser antecipado. E quando o neném tem que nascer, ele tem que nascer. E às vezes essa mamãe, além de estar com o coração aflito, porque o neném vai nascer antes, essa mamãe também não tem a primeira roupinha do bebê. Esses dias eu cheguei lá no hospital, né, uma das grandes UTIs, né, o Natal que a gente tem no Hospital do Rocio. Cheguei lá com os meus enxovais, né, os meus não, os nossos, né, que a igreja sempre faz parte. E daí a enfermeira falou assim, ô Cris, que bom que você está aqui, porque hoje a gente tem quadrigêmeos na UTI neonatal. Então, é deste lugar que eu venho. Por isso que nós falamos de cuidado integral. Quando eu chego aqui no Hospital do Trabalhador, e eles falam assim, Cris, estou precisando de roupa masculina. É por quê, irmãos? Porque quando a pessoa é vítima de grandes traumas, atropelamento, arma de fogo, né? Algum trauma grande, aquela roupa é perdida e vai para o lixo. Agora, como que essa pessoa vai ter roupa? Daí você pode pensar, mas por que roupa masculina? Porque alguma mulher vai levar. Alguma vizinha, amiga, prima. Agora, homem, às vezes o homem vai voltar para a rua. Então, para que ele possa voltar para a rua, ou para o lugar onde ele mora, ou é alguém que mora em Curitiba e não tem parentes, familiares, precisamos dessa roupa. E isso vai fazer parte do quê? Do cuidado integral. Então, como parte do projeto, nós temos cuidado integral, prevenção, né? Igual, por exemplo, campanha Outubro Rosa, né? Isso faz parte do nosso trabalho, e também capacitação. Então, vocês olhem para a capelania como um guarda-chuva. E eu estou enquadrada onde ali? Eu sou uma das capelães que faço parte aí do quadro de missionários aí do nosso trabalho de missões estaduais. Tá bom? Pode passar. E aqui, irmãos, eu trouxe hoje para nós conversarmos sobre um versículo bíblico, um texto da Bíblia Sagrada, que eu diria para os irmãos que é como se fosse o Mestre mandou. Por quê? Porque são uma das palavras, praticamente palavras finais de Jesus. São as últimas palavras que estão relatadas no Evangelho de Mateus. Então, eu vou fazer a leitura desse texto. Eu te convido para, se possível, fazer a leitura comigo e vai pensando aí, neste texto, o que mais chamou a sua atenção. Vamos lá. Mateus 28, 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram medo. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra, porquanto vão a todos os povos do mundo e façam seguidores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças nós te damos, ó Senhor, por este momento de encontro, e que neste encontro, como igreja, o Senhor nos encontre, o Senhor fale ao nosso coração, que teu Santo Espírito, Deus, nos ajude, Pai, a compreendermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E aqui são as palavras de Jesus. Eu posso dizer que o Mestre mandou. Por quê? Porque são palavras que nós estamos compartilhando, que tem muito a ver com as últimas palavras, praticamente, de Jesus. E eu não sei o que tanto chamou a sua atenção, mas nós estamos vivendo hoje como igreja, Igreja Cristã Brasileira, Igreja de Curitiba, um novo momento como igreja, que é um momento que nós podemos chamar praticamente de pós-pandemia. Por que pós-pandemia? Porque a grande disseminação do vírus, ele está se aquietando e está indo embora. Então, olhando para a gente hoje, o que esta palavra pode trazer para a gente hoje e o que nós podemos aqui pensar? E eu trago para nós considerarmos algumas afirmações, né? E algo que pode ser muito precioso para você, para hoje, que é o quê? Às vezes nós estamos vivendo um momento difícil
igual aqui os discípulos de Jesus. Como vai ser agora, né? Como vai ser esse momento? Talvez a gente vive um momento difícil, talvez você vive um momento difícil na sua vida, mas esse texto nos convida a algo muito interessante. Muito interessante qual é? É para onde nós estamos olhando. Por isso, irmãos, que um dos convites que eu faço é isso. Olhe para Jesus e o adore. Algumas coisas que nos bloqueiam na nossa vida, que bloqueiam até mesmo na nossa caminhada com Jesus, depende de para onde nós estamos olhando. Eu estou olhando para onde? Porque aqui, o que acontece? Jesus aparece aos discípulos, só que alguns duvidaram ou alguns se amedrontaram. O medo, ele pode nos paralisar. A direção para onde nós olhamos, ela pode nos paralisar. Se você me perguntar, ô Cris, mas o que é essa imagem que você trouxe aqui? Esta imagem aqui, irmãos, funciona o seguinte. Nós temos no... Pode deixar projetado, pode deixar sempre projetado. Esta imagem aqui funciona o quê? Quando nós visitamos no hospital, nós visitamos com os pacientes, conversamos. Alguns pacientes, eles não estão comunicáveis. E nesse tempo de pandemia, o que acontecia? Nós levávamos tablet. Então, essa foto aqui é uma foto de um tablet que foi concedida pelo Tiago, que é um amigo meu da pastoral do Hospital Cajuru. Então, o Tiago, ele esteve visitando uma paciente e a paciente, ela não estava conversando, mas ela quis escrever. E daí ele perguntou o que para a paciente? O que você gostaria que nós falássemos para sua família? Foi perguntado para a paciente. Porque tem muito isso, sabe? Tem um trabalho que eu faço toda sexta-feira, que ali eu recebo áudios da família, levo para o paciente e a gente pode responder aqueles áudios. E ali é muito curioso porque eu tenho acesso, muitas vezes, à última mensagem de alguém. A última visita de alguém, muitas vezes, é a minha. E é nesse contexto que essa paciente, ela pega e escreve o quê? Continuar orando. E isso mostra aonde estão os nossos olhos. Os nossos olhos estão nas circunstâncias ou os nossos olhos estão na nossa fé? Aonde nós estamos firmados? Talvez você pergunte, Cris, mas o que é um capelão? Por que capelão? E aí eu vou contar uma história. Mais ou menos no ano 300 depois de Cristo, na França, tinha um soldado que fazia parte da cavalaria francesa. E esse soldado se chamava Martinho de Tours. E Martinho de Tours, ao entrar na cidade, era um dia muito frio, e ele vê um mendigo, um morador de rua, praticamente sem roupa, com muito frio. E Martinho, do seu grande cavalo, corta um pedaço de sua capa e cobre aquele morador de rua. Naquela noite, Martinho tem um sonho, e neste sonho tem a ver com a passagem de Mateus 25, quando fala: eu tive frio e você me vestiu. Eu tive fome e você me deu de comer. E ali ele tem um encontro com Jesus após esse sonho. E ele então se declara um sacerdote e passa a acompanhar então o exército, levando o quê? Levando a mensagem de Deus. Quando, após alguns anos, o resto dessa capa de Martinho, ela é colocada numa caixa. E esta caixa, ela passa a acompanhar, então, os exércitos, a cavalaria e as tropas. E esta caixa, onde tem um pedaço dessa capa, ela se chama de capelinha. Por isso que na tradição romana, né, a católica apostólica romana, nós temos até hoje a capelinha. A capelinha como um símbolo da tradição, como um símbolo ali de fé e de expressão. Quando nós olhamos para a nossa realidade dentro de um hospital, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, irmãos, de simbolizar a presença de Deus. Então, o que o capelão representa? Representa a presença de Deus. E com o que nós cobrimos o paciente? Nós cobrimos com escuta ao paciente, escuta ao Espírito Santo de Deus. Nós cobrimos com a palavra de Deus. Por quê? Porque não é o meu conselho, não é a minha experiência, mas é o que Deus diz sobre você. E nós cobrimos
com a oração. Então, o nosso trabalho funciona desta forma. Tem uma imagem que eu havia trazido ali anteriormente, onde eu falo o quê? Hoje eu sou credenciada em 4 hospitais da Grande Curitiba. Ali eu faço visita toda semana naquele local. Agora, nós atendemos também pedidos de demanda. Vamos supor que um amigo do pastor está internado, ou um membro da igreja, ele vai entrar em contato com a capelania e nós podemos então visitar essa pessoa. E isso é o pedido por demanda. Mas quando nós estamos realizando um trabalho num hospital onde você é credenciado, ali você visita a todas as pessoas, conforme a disponibilidade do tempo. Por exemplo, uma tarde eu estava lá no Hospital Angelina Caron. Eu não sou credenciada lá. Lá tem um serviço exclusivo de capelania. E naquele dia, chegou um pedido de visita para mim. Falou assim, ô Cris, visita para a gente lá na UTI cardíaca. E lá entrei eu. Fui, me apresentei, passo com a assistente social autoriza a visita e é para um paciente específico, certo? E lá vou eu visitar a paciente. Quando eu cheguei a visitar aquela paciente ali, o que aconteceu? Visitei, conversei com ela, oramos, e aí eu estou saindo desse jeito. Quando eu estou saindo, eu vejo que alguém faz assim, ó, ei, moça, ei. Eu pensei assim, ué, mas será que é comigo? Ou está me confundindo, né? Com a enfermeira, algo assim? Daí eu me aproximei, aquele senhor falou assim, ei, moça, eu também preciso de uma oração. Por quê? Porque essa UTI cardíaca lá, ela é aberta, é cortina. Não sei se você já entrou em muitas UTIs. Aqui no Trabalhador não é, aqui é box fechado. Lá não, são cortinas. Então, muitas UTIs são cortinas. E quando alguém vê você orando aqui, aquela pessoa diz o quê? Ei, moça, eu também preciso de uma visita, de uma oração. Daí eu fui lá, conversei no posto, né? Por que eu tenho que voltar e conversar no posto médico? Porque senão vão dizer que a capelã Batista passou aqui orando por todo mundo, e daí nunca mais me deixam entrar lá, entendeu? Então eu fui lá no posto, falei, olha, paciente do box X pediu a visita, posso visitar? Pode sim. E lá fui eu visitar. Depois que aquele paciente teve alta, ele manteve contato com aquela outra pessoa com quem eu visitei. E ele disse assim, eu nunca recebi uma visita tão boa na minha vida. E é mais ou menos assim, é desta forma. Quando nós atendemos ali a algumas UTIs, vai vir um número X de visitas. E às vezes a gente passa e a pessoa fala, ei, a moça da trança, que normalmente eu uso, agora tempo Covid não, né? Agora a gente troca até a roupa, né? A gente tem uns paramentos aí diferentes, mas em outras épocas que eu tinha trança, eles falavam, ei, moça da trança, pede para a moça da trança passar aqui, porque eu também preciso de oração. Então, irmãos, preste atenção aonde você está olhando. Se nós tivéssemos olhado para o medo, a gente não teria retornado. Eu me lembro que numa tarde foi pedida uma visita para um paciente Covid, eu ainda nem havia sido vacinada, né? Naquela tarde, eu vou ser muito sincera, eu falei assim, Senhor, Tu estás no controle de tudo. Só permita que eu entre nesse quarto, se for da Tua vontade. Por quê? Porque a enfermeira tinha poder de me barrar. Quando eu cheguei naquele quarto, falei assim, olha, tem um pedido de visita da capelania. E era a ala Covid. E ela falou assim, que bom que você está aqui, porque agora tem 2 visitas. Daí eu entendi. Eu entendi que era da vontade de Deus e que Deus ia cuidar de mim. E eles me paramentam, né? Eles colocam umas roupas paradas lá. E eu entrei. E quando eu entrei naquele quarto, eu vou falar para os irmãos o que aconteceu. Uma pessoa era a pessoa da visita, mas a outra pessoa estava muito aflita, e ela disse assim, começamos a conversa, né? Porque, por exemplo, irmãos, quando o medo, né? O medo é um negócio muito complicado, né? Quando o medo bate, cada um sabe como reage. E ali a gente começa a conversar sobre o amor de Deus, começa a conversar sobre esperança, começa a conversar que existe um vale, mas existe um pastor do vale. Ele é pastor das montanhas, nos dias bons, nos dias maravilhosos, mas ele também é o pastor do vale. E a gente começa a conversar e a gente trilha um caminho ali, né, de entrega. E aquele senhor me disse, olha, eu nunca tinha feito essa entrega de dizer para Jesus ser meu Senhor e meu Salvador, de entregar a minha vida e pedir para Jesus cuidar. Então nós levamos o quê? Nós levamos fortalecimento para a fé
daqueles que estão com os pés cansados. Nós levamos oração, nós levamos esperança, mas nós levamos também salvação. Eu me lembro que numa tarde eu visitei uma paciente que tinha um nome muito estranho e eu nem conseguia ler o nome dela, porque normalmente eu entro no quarto e eu falo o nome, sabe? Por exemplo, bato lá, olá, dona Marisa, como a senhora está hoje? Eu sou a Cris, capelã. Aquela ali eu não conseguia nem ler o nome dela, porque era um nome muito difícil. Depois que eu conversei com ela um pouquinho, né? Eu perguntei para ela assim, mas me conta uma coisa, como é que Deus te chama? Porque daí ela ia me dizer o apelido. Nesta hora, vocês não sabem o que ela me falou. Ela disse assim, eu gostaria que Deus me chamasse de filha. Quando ela diz isso, para onde eu vou? Eu vou para João, né? Não é João que diz? Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Daí eu falei assim, vamos convidar Jesus para fazer parte da história da nossa vida? Vamos pedir para Jesus cuidar? Porque assim, irmãos, a gente não... Quem convence é o Espírito. É o Espírito. Quando a gente tem consciência que todo paciente é de Deus, o caminho é mais fácil de seguir. Por que eu falo isso? Porque Deus ama cada paciente mais do que eu. Quando chegam listas intermináveis de visita, né? Tem dias que eu peço oração, pessoal da igreja, e falo, a lista hoje está que não tem fim. Mas a gente faz conforme dá, né? Porque nós sempre teremos enfermos. Mas existe alguém que ama o enfermo mais do que eu, e esse alguém é Deus, e quem quebranta o coração é Deus, e quem realiza a obra é Deus. Qual é a nossa parte? A nossa parte é seguir o Mestre, e seguir por onde Ele tem mandado. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui na nossa mensagem. Outra coisa importante que eu trago para a gente pensar juntos aqui, que tem a ver com essa história, tem a ver com o quê? Com não caminhar sozinho, né? Às vezes, apenas corações, caminhar seguindo o Mestre é uma escolha de adoração. E nós adoramos a Deus com o que nós temos. Essa foto que eu trouxe aqui, ali são os enxovais de bebê que entreguei essa semana. 25 enxovais de bebê nós entregamos. E ali são as sacolas, né? Quarta-feira tocou meu telefone falando assim, ô Cris, eu estou precisando de roupa masculina. Daí eu mando algumas mensagens no WhatsApp. E falo, olha, precisando de roupa masculina. E daí, sexta-feira de manhã, eu liguei no hospital e falei assim, olha, vocês gostariam que eu levasse a roupa hoje ou eu posso entregar na segunda-feira? Ai, Cris, traz hoje, porque vai vir o final de semana, a gente não tem nada. Daí eu carreguei o carro e fui lá. Por quê? Porque nós estamos olhando na direção do Senhor. E nós estamos buscando uma atitude de adoração. Por isso que o convite é vir fazer parte. Ser seguidor de Jesus é responder o sim. Ser seguidor de Jesus é olhar o guarda-roupa, aquela roupa que não serve mais, e a gente pode doar. Sabe aquela história do, quando eu emagrecer eu vou vestir? Eu entendo disso, vocês acham que eu não entendo? Eu entendo, mas quando a gente emagrecer, Deus vai dar roupa nova, você acha que não? Nosso Deus, Ele é dono de tudo. Um dia a Vera, que trabalha com os enxovais de bebê, ela me ligou, né? Falou assim, que precisava de lã. Precisava de lã. Gente, eu tenho lã na minha casa? Eu não tenho lã. Falei assim, Senhor, preciso de lã. Sabe aquelas histórias das mensageiras do rei? Só quem foi mensageira do rei sabe, né? As mensageiras do rei liam histórias de missionários, algo que a gente achava muito difícil de acontecer. E naquele dia eu cheguei na igreja, no encontro de casais, de noite. Era uma sexta-feira, 19 horas. E veio uma moça e falou assim, ô Cris, eu nem sei se serve para você, mas eu estou com o meu porta-mala cheio de lã. E eu tenho foto no meu Facebook, 68 novelos de lã. Eu tirei foto e registrei. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente acha que a obra é nossa. Às vezes a gente fica aflito porque a gente acha que é nosso. Não é nosso, é de Deus. A nossa missão é apenas olhar para o Mestre e o adorar. Não tenha medo, não olhe para o lado, não olhe para as circunstâncias que te amedrontam. Olhe para o Mestre e o adore. Por quê? Porque Ele vai fazer um convite. Ele vai fazer um convite para estar pertinho de você. Ele vai fazer um convite para não te deixar só. Ele vai seguir essa história aqui, falando o que é para a gente? Vão e façam discípulos.
O convite de Deus para a gente é esse: vão e façam discípulos. E fazer discípulos, conforme o jeito de Jesus, o ser pescador, é diferente da nossa sociedade ocidental. É desta forma aqui. Pode ir um para frente. Acho que é nessa aqui. É desta forma aqui. Por que desta forma? Porque às vezes, irmãos, nós entramos numa ou é do egoísmo, ou é do isolamento, e a gente acha que seremos os grandes pescadores. A pesca, no tempo de Jesus, é uma pesca com amigos. Assim como ele convida os seus para ser família, para ser povo de Deus, a igreja não é isolada. Eu sou igreja, não, eu sou uma parte do corpo de Cristo. Essa parte come junto. Não tem como partilhar a mesa sem olhar o irmão. Essa parte come junto. E ao comer junto, nós somos convidados a sermos conforme Deus nos manda. Pescadores, juntos. Pode voltar agora àquela primeira foto ali do pessoal com umas plaquinhas na mão. Isso daqui, vocês não sabem onde é que foi isso daqui, mas eu vou contar. Isso daqui foi em um dos halls hall de entrada de enfermaria do Hospital Vitória. O Hospital Vitória atendeu 100% Covid. Quando chegou a semana da enfermagem, cheguei para a igreja e falei: vamos fazer serenata? E aceitaram. É só a gente que olha para Deus para aceitar entrar num lugar desse, né? Daí nós fomos lá. Falei assim: nós vamos levar o quê? Vamos levar canção, vamos levar oração, mas nós vamos levar placas. Daí eu escrevi, um monte de placa. Aqui está escrito vitória, consolo, esperança, amor. E nesta hora aqui nós somos surpreendidos. Quando nós estávamos naquele hall ali, daquela recepção, a gente foi surpreendido por quê, irmãos? A gente foi surpreendido porque de tantas dores. Nossa igreja sofreu dor, Novo Mundo sofreu dor, e muitas igrejas sofreram dor. Experimentaram também o milagre da consolação, porque o nosso Deus, Ele é Pai de misericórdia, e Ele é Deus de toda consolação. Nós experimentamos e estamos ainda experimentando o milagre da consolação. Mas nesta tarde nós fomos surpreendidos com 4 altas de pacientes Covid. E num tempo onde nós víamos famílias levando pertences, nesta tarde nós vimos 4 pacientes levando seus pertences. E aí juntos nós fizemos ali um momento de gratidão, juntos fizemos um momento de adoração, e juntos podemos dizer: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está agindo. Tem coisas que nós podemos colocar na categoria de mistérios, né? A gente quer explicar tudo? Não faz isso não. Por quê? Porque o convite de Jesus é outro. O convite de Jesus, olhando à luz desse texto, é: olhe para Jesus, o adore e seja discípulo. O caminho de ser discípulo não é um caminho sozinho. É um caminho onde eu vou. É um caminho onde a família apoia. É um caminho onde irmãos oram. É um caminho onde a igreja contribui. Hoje a igreja está finalizando aqui missões nacionais. Missões nacionais é a obra no nosso país. Abençoa diversos projetos no nosso país. E a igreja é convidada a fazer parte. Fazer parte de forma grande? Alguns sim, porque o dom da generosidade está na igreja. Se Deus tocar no seu coração e te dizer para dar uma grande oferta, dê uma grande oferta. Agora, a estimativa do Batista no Brasil é que nós não damos nem o valor de uma lata de Coca-Cola no mês. Então, irmãos, una-se, venha fazer parte daquilo que Deus está fazendo. O nosso Deus está trabalhando. Ele está fazendo com que pessoas saiam das suas casas e entrem em UTI e levem o amor de Deus. E se você quiser fazer parte, fala assim: Cris, eu quero adotar a capelania hospitalar. Fala com o pastor Rodrigues, com o pastor Cuco. Sabe? Vou dar uma oferta, Cris, R$30 por mês na capelania. Fala com eles aí e eles vão te direcionar. Porque eu não acredito que algum dia vai faltar gasolina para eu ir no hospital. Porque assim como Deus deu o dom da misericórdia, Ele deu o dom da fé. Vocês acham que eu tenho esse medo? Eu não tenho esse medo. Nem que um anjo tenha que parar lá em casa e me levar para o hospital. Né? Por quê? Porque a obra é do Senhor. A obra não é minha. Quando um dia eu dou um passo para trás e eu peço demissão,
Vocês acham que eu tinha medo que algo ia faltar? Não. Por quê? Porque tem milagres muito maiores, irmãos. A oferta os irmãos podem dar, mas corações que precisam ser quebrantados, pessoas que precisam no último momento confessar Jesus, isso é só Deus que pode fazer. Esses dias eu estava saindo da UTI, a médica falou assim, você pode fazer mais uma visita? Eu falei, posso. Ela disse assim, olha, faz mais uma visita, porque esse paciente está sofrendo muito, ele está sofrendo demais, e lá fui eu. Eu vou como, irmãos? Como que eu me aproximo desse leito? Eu me aproximo abençoando. Eu me aproximo dizendo, você é filho amado de Deus. Eu me aproximo falando da reconciliação que esta mesa nos proporciona. Eu me aproximo falando que o nosso Deus é bom, que Ele ama e que nós precisamos entregar o nosso coração e pedir para Jesus cuidar. Às vezes eu me dou o luxo até de cantar. E nessa hora eu cantei uma canção. Normalmente eu estou sozinha, né, na UTI. Daí eu posso cantar. Não sou tão afinada igual essa banda maravilhosa que estava aqui, mas eu cantei. Cris, mas você cantaria o que nesse momento? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque a nossa mensagem é de um Cristo vivo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É o Cristo vivo que nos diz, no versículo 20, e ensinando-os a obedecer tudo o que tem ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Talvez você não está seguindo o Mestre como gostaria, porque talvez você está olhando na direção errada. Olhe na direção do Cristo vivo. Olhe na direção daquele que te deu vida. Olhe na direção do único digno de ser louvado e adorado. E trilhe o caminho do discípulo. Esta foto aqui, ela é uma foto que eu tirei, né, que faz parte das minhas visitas na ala de pediatria, né? Quando eu fui convidada para fazer parte da capelania na ala da pediatria oncológica, são crianças com câncer. Todas as crianças visitadas ali terão câncer. Eu pedi a Deus, falei, Senhor, me dá uma ferramenta, me dá um instrumento, né? Foi o padre do hospital que falou. O padre falou assim, pode deixar a pediatria com a Cris, que ela leva jeito. Ali, gente, é só Deus para fazer isso, né? E daí, o que aconteceu? Naquele dia, eu sentei no carro, indo para casa. Quando eu sentei no carro, eu falei assim, Senhor, obrigada, porque o Senhor confiaste a mim os pequeninos. Obrigada. E aí eu tenho uma amiga que visita comigo, que é a Dona Zebra. As crianças gostam dessa zebra. Então, normalmente, eu converso um pouquinho com a criança, né, com a zebra. Converso um pouquinho com a mãe. Tenho vários testemunhos que tem a ver, né, com essa zebra. Né, testemunhos maravilhosos. Mas hoje eu vou contar um outro. E esse outro tem a ver com o quê? Quando eu entro naquele quarto, visito uma paciente e eu estou saindo do quarto. Estou saindo para a porta do quarto, porque normalmente é assim, são 5 camas, né? E tem uma pia perto da porta. Então, eu conversei com uma família e tal, e eu estava indo para a pia, na verdade. E a mãe achou que eu estava indo embora. Nessa hora, uma mãe falou assim, Cris, vem aqui. Daí eu fui lá, né? Eu falei assim, não, eu não estava indo embora, não, porque quando é quarto, irmãos, assim, com 5 leitos, eu passo em todos. Passo em todos os quartos, né? As caminhas ali. E daí aquela mãe falou assim, não, Cris, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo que você fosse embora. Daí eu falei, não, eu queria saber como é que vocês estão, né? Porque são famílias que eu acompanho. Tratamento de criança, normalmente é longo, sabe? Quando a criança vem fazer o tratamento em Curitiba, a família assina um termo de no mínimo 6 meses morando na cidade, né? E ali nós acompanhamos essa família. E naquela hora aquela mãe falou assim, Cris,
depois que você saiu daqui aquele dia, eu entrei no banheiro, eu me ajoelhei no banheiro e eu pedi realmente, entreguei para Deus cuidar da minha vida, do meu filho. E aquela história era um bebezinho, eu nem sabia que nenenzinho tão pequenininho tinha leucemia, né? Mas tem. Era um bebezinho, filhinho dela, um neném com leucemia. E na primeira visita ela me falou o nome do bebê era Samuel. E nessa hora a gente conversou sobre Ana e sobre a oração de Ana. Quando Ana pede um filho ao Senhor. E ela, após pedir esse filho, ela também entrega esse filho ao Senhor. E que nós, como mães, nós precisamos nunca nos esquecer que os nossos filhos são do Senhor. Eu falo mãe, porque mãe, eu entendo um pouco de mãe. Mãe é um negócio complicado, né? A mãe, coração de mãe, gente, ele fica apertadinho, né? E a gente pôde conversar sobre isso. Tem várias histórias acompanhando mães. Mães que precisam de abraços. Mães que precisam de consolo, de esperança. Uma mãe um dia falou para mim assim, Cris, eu estou sofrendo porque eles dizem que o meu filho não está sendo curado ou não será curado por falta de fé. E a gente precisa trilhar então, irmãos, o caminho de não nos esquecermos de Romanos 8, quando fala que nada nos separa do amor de Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, potestades, nos poderão separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. São verdades da Bíblia Sagrada que nós esquecemos. São promessas de um reino, de um lugar onde não haverá dor, não haverá lágrima, mas que tem sido feita uma escatologia exagerada. Essas promessas são para a eternidade. Algumas promessas não se cumprirão aqui. Mas nós temos a vida eterna, então nós podemos crer sim, no Cristo vivo, no Cristo que nos dá esperança, no Cristo que nos dá consolo. Por isso que quando hoje nós pensamos sobre isso, nós pensamos em trilhar este caminho, e é um caminho confiando no Senhor. Confie no Senhor. Nós não podemos nunca nos esquecer de que o nosso Deus é aquele que está sempre ao nosso lado. Às vezes nós podemos ser levados realmente a circunstâncias. Por isso que aqui a gente pensa o quê? A gente pensa em confie no Senhor, porque Deus está conosco. Na sexta-feira agora eu fazia visitas, né? Que eu fazia visitas, que a minha vida é visitar. Então, toda a história que eu vou contar tem a ver com visitas. Em tempo não pandemia, visitava em média 50, 60 pessoas por semana. Agora, no tempo pandemia, diminuiu um pouquinho, mas é uma tarde de visitas. Quando me aproximei daquele leito, né? O moço falou assim que um dia ele tinha sido de uma igreja, né? Porque eu pergunto, sabe? Ah, Cris, mas você aborda como? Eu pergunto, o senhor participa, seu Marcos, de alguma comunidade de fé? E o seu Marcos vai me responder, certo? Se tiver comunicável, né? A gente está falando. E daí aquele moço me falou, um dia eu fui de tal igreja e tal. Daí eu falei assim, eu estou passando aqui apenas para lhe lembrar que o Senhor é pastor. Eu estou lembrando que o Senhor é o meu pastor. O senhor conhece o Salmo 23? Ele disse que sim. Eu falei, o Salmo 23, ele é o salmo mais lido no mundo. E neste salmo fala, Senhor, pastor meu, se Deus é o nosso pastor, de nada teremos falta. Não porque somos grandes homens ou grandes mulheres, mas porque Deus está conosco. Por isso, nós nunca podemos nos esquecer, irmãos, que não importa o lugar, o que importa é a companhia. Muitas vezes, nas situações da nossa vida, não vai importar o lugar. O que vai importar é a companhia. E quando nós olhamos para essa proposta do siga o mestre, ela passa pelo caminho, né? Ela passa aqui pelo primeiro caminho. Olhe para Jesus e o adore. Vão e façam discípulos, ou seja, faça discípulos. Identifique necessidades. Nós precisamos ser as pessoas mais confiáveis do nosso condomínio. Nós precisamos ser aqueles que pessoas confiem em deixar seus filhos conosco. Nós precisamos ser aqueles pacificadores em momentos que necessitar de pacificação. Nós somos chamados a sermos esses seguidores de Jesus.
Ah, mas por onde, Cris? Por onde Deus tem te chamado. Nós somos chamados também a quê? Nós somos chamados a confiar no Senhor. Por quê? Porque Deus está conosco. E este caminho de Deus conosco é muito interessante, porque neste versículo ele diz assim: ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ordenado. Um novo mandamento eu lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34 a 35. O caminho de ser discípulo é seguir tudo aquilo que o nosso Deus tem nos ensinado. Hoje eu contei para vocês um pouquinho do que Deus tem feito na obra missionária. E o meu convite à igreja é: faça parte, envolva-se, siga o mestre. De tantas histórias que eu poderia contar, eu digo aos irmãos: é muito lindo caminhar por um vale. Não porque o vale seja belo, mas porque no vale existe um pastor. E é este pastor que tem nos convidado para apacentar suas ovelhas. Deus é muito bondoso e Ele tem agido de forma sobrenatural no mundo. E o convite dele é aqui no bairro Novo Mundo, aí no bairro onde você mora, no lugar onde você trabalha, no lugar onde você estuda. Siga o mestre. E eu convido os irmãos a baixarem suas cabeças para a gente poder estar orando. E se os irmãos estão respondendo de alguma forma a esse convite de Jesus, a se envolver, a fazer discípulos, se os irmãos estão dizendo sim ao convite de participar de alguns dos nossos projetos sociais, talvez hoje Deus falou ao seu coração dizendo: olha, seja um intercessor, seja uma intercessora. Talvez hoje Deus te diga assim: quero participar da história da sua vida. Talvez hoje Deus te diz: não olhe para o lado, olhe para mim e me adore. Eu peço que, se você está fazendo algumas dessas orações, fique em pé que eu vou orar pelos irmãos. O nosso desejo é que os irmãos possam compreender um pouquinho do seguir o mestre. Olhe para Jesus e o adore. Façam discípulos. Confie no Senhor, porque Deus está conosco. Esse é o nosso Deus, que é Pai de misericórdia, que é Deus de toda consolação. E hoje Ele nos chama para participar daquilo que Ele está fazendo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, ó Pai, graças eu te dou, Senhor, porque o Senhor nos ama com amor eterno. Graças eu te dou, ó Pai, porque o Senhor nos convida para participarmos daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Muito obrigada, Senhor, porque hoje, ao celebrar a ceia, nós lembramos do novo e vivo caminho que temos através do seu sangue. E eu peço a tua bênção, Pai. Abençoe aqueles, Deus, que hoje estão dizendo, Pai, que querem olhar para o Senhor. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão dizendo que querem ser discipuladores. Abençoa, Pai, os irmãos que estão dizendo: eu ainda não havia compreendido o que é ser discípulo, mas eu quero ser um discípulo e quero seguir o mestre. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, as pessoas que se sentiam solitárias e que hoje compreenderam que podem confiar no Senhor, porque a tua palavra nos diz: eis que estou convosco todos os dias. Eu peço, Senhor, a tua bênção por esta igreja. Abençoa a vida do pastor Cuco, abençoe toda a sua equipe de ministério, dá visão, dá direção do alto céu para continuar esse ide de Jesus. Abençoa, Pai, os meus irmãos aqui, ó Deus, e que amanhã o Senhor renove em seus corações esta decisão de te seguir. E nesta hora, Pai, mais uma vez eu digo: Senhor, muito obrigada, porque mesmo sendo pequeninos, o Senhor nos ama e o Senhor nos convida para participarmos daquilo que o Senhor está fazendo no mundo, porque o Senhor não muda, porque o Senhor é eterno, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Te louvamos e te adoramos, Pai. Muito obrigada por esta noite. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.